Olá, sou o professor Marcelo Fantinato. Essa é a disciplina de Engenharia de Software do curso de Engenharia da Computação da Univesp. Nós vamos agora com a aula número 13, vamos tratar de projeto de arquitetura de software. Na verdade, são duas aulas com esse assunto, vamos dividir em duas aulas, essa é a primeira parte desse assunto. Nós estamos tratando de projeto de software. Numa aula anterior, nós vimos uma visão geral sobre o assunto projeto de software, incluindo diferentes diretrizes para fazer um projeto de software, passando inclusive por uma visão geral sobre padrões de projeto, design partners. E agora, então, nós vamos focar um pouquinho mais, né, ainda sem muitos detalhes, mas a gente vai focar um pouco mais no projeto de arquitetura, que era uma das 5 etapas de um projeto de software. Então, nós vamos tratar aqui do projeto de arquitetura do software, né? E aí isso a gente vai ver alguns exemplos nessas duas aulas. Bom, mas enfim, o que é então a ideia de um projeto de arquitetura do software? Vocês devem lembrar da aula passada que eu apresentei aquele desenho em que eu mostrei o sistema como um nível de abstração aqui, o sistema que vocês querem fazer, os outros sistemas com quais ele interage, que a gente quer saber a interação, mas o sistema propriamente dito que vocês querem desenvolver, esse sistema ele vai ser organizado, vai ser dividido de alguma forma. Então, a ideia da arquitetura é qual é a organização interna que esse sistema vai ter, certo? Então, como o sistema que você quer desenvolver, ele vai estar macro-organizado. Por que eu estou chamando de macro-organizado? Porque é claro que cada uma dessas grandes partes, por sua vez, vai estar subdividido, que vai estar subdividido. Então, você vai ter depois divisão em classe, que por sua vez vai estar dividido em métodos, que por sua vez vai estar dividido em linhas de comando. Então, sempre vai subdividindo, subdividindo, subdividindo. Quando a gente pensa na arquitetura, a gente está pensando nos grandes componentes de um sistema, tá? Então, é na divisão principal. Então, como o sistema deve ser organizado num nível mais macro. Ou seja, qual é a estrutura geral do sistema, ok? Não é a estrutura detalhada que nós estamos tratando no projeto de arquitetura. Principais componentes e não todos os componentes. E o relacionamento entre esses componentes. Então, começando aqui por um exemplo de um modelo bem abstrato, nós estamos pensando agora aqui em um outro exemplo, é um exemplo de um sistema de controle robotizado de empacotamento, um sistema de controle robotizado de empacotamento. E aqui nós temos um diagrama alto nível que apresenta o contexto desse sistema. Rapidamente aqui eu não vou pegar todos os componentes, mas nós temos, por exemplo, o controlador de braço, o controlador de garra desse sistema robotizado, o sistema de seleção de empacotamento, o sistema de empacotamento propriamente dito, controlador de esteira, então diferentes partes do sistema que vai ser responsável por fazer o empacotamento robotizado. Bom, um conceito importante é que essa arquitetura, né, ela é a macroarquitetura, mas essa macroarquitetura ela pode ser feita no que nós chamamos de pequena escala ou larga escala, certo? Esse conceito de pequena escala e larga escala, ele significa o seguinte, em geral, tudo que a gente pensa pode ser feito em diferentes níveis. A arquitetura pode ser feita pensando, mesmo a arquitetura pode ser feita pensando a arquitetura dentro de um sistema, que é o que a gente está interessado aqui, né? Mas a gente também poderia pensar na arquitetura num sistema maior, o sistema de sistemas. Então, apesar de eu dizer aqui nos meus exemplos que nós estamos pensando no sistema que interage com os outros, mas os outros eu só estou preocupado na interação para saber o contexto, mas eu estou focando no sistema que eu estou desenvolvendo e na arquitetura desse sistema, isso é o que a gente chama numa arquitetura em pequena escala, que é o que a gente está interessado aqui nessa aula, mas apenas para deixar claro para vocês, também existe a arquitetura em larga escala, que seria como os vários sistemas em uma organização, por exemplo, estão organizados entre si.
Isso também poderia ser chamado, e na verdade é chamado de arquitetura, mas é uma arquitetura em larga escala. Geralmente isso aparece quando a gente está se preocupando em sistemas distribuídos. E provavelmente vocês vão ver esse conceito em outras disciplinas do curso de Engenharia da Computação. É muito provável que lá vocês não ouçam necessariamente o conceito de arquitetura de software, mas vocês vão aprender coisas similares no sentido de como os sistemas se organizam, como eles interagem entre si, ok? Então, é como se aqui, nessa figura anterior, que eu desenhei aqui, fosse ao contrário. Eu falei que nós sabemos que o sistema se interage com outros, mas nós não estamos preocupados com essa interação, mas apenas como o nosso sistema é organizado e como essas partes interagem entre si, tá? Então, isso é o que a gente chama em arquitetura em pequena escala, que é o que nós estamos interessados. Mas em alguma outra disciplina vocês vão pensar, eu tenho um conjunto de sistemas, como eles vão estar organizados entre si, como eles vão interagir entre si. Isso geralmente, então, vocês veem no contexto de sistemas distribuídos, ok? Mas o que a gente está preocupado aqui nessa disciplina é pensando dentro de um único sistema, dentro de um único software. Ok, e por que a gente então se preocupa com o projeto da arquitetura ou o projeto arquitetônico de um software? Para dar apoio a diferentes atividades. A arquitetura em si do software, ela por si só, ela não é feita como um objetivo final, é para um objetivo meio, para dar apoio a outras atividades. Você usa essa arquitetura para poder se comunicar com os stakeholders, por exemplo, com o seu cliente, você mostra a arquitetura para o cliente para tentar validar, pegar problemas nessa comunicação. A própria análise de sistemas pode ser apoiada com uma arquitetura dos sistemas. Também o reuso em larga escala, quando você faz uma arquitetura bem definida, ajuda a você identificar pontos de reuso dentro do sistema. E quando você está pensando no projeto de arquitetura, você tem uma série de questões que você precisa se preocupar sobre o seu sistema. Aqui são 4, depois nós temos mais 9 questões aqui. Então, não vou passar por todas, isso aqui está no material bibliográfico que vocês têm acesso, mas aqui só pegando alguns exemplos. Então, uma coisa bastante interessante. Existe uma arquitetura genérica que vocês podem usar ou vocês vão ter que pensar exatamente na arquitetura do sistema de vocês? Isso tem um pouco a ver com aquela ideia de padrões de projeto que a gente viu na aula passada. Na verdade, projeto de arquitetura é um tipo de projeto. Então, pode ser que existam padrões de projeto de arquitetura, ok? Então, nós podemos pensar em algum tipo de padrão de projeto aqui. Na verdade, eu vou falar um pouco sobre isso mais para frente. Que é justamente esse item 3 aqui, ó. Que padrões de arquitetura podem ser usados? Na verdade, nesse caso especificamente, a gente costuma chamar mais de estilos de arquitetura, estilos arquiteturais, e não padrões, mas a ideia é bastante similar. Outras questões aqui. Cadê? Aqui. Como o projeto de arquitetura será avaliado? Uma coisa é você pensar na arquitetura, mas como saber se aquela arquitetura que você pensou é uma arquitetura boa para o seu sistema ou não? Sempre a avaliação, a validação, a verificação de alguma coisa que você faz no ciclo de desenvolvimento, ela precisa aparecer como uma preocupação importante. Como você vai documentar, ou seja, que tipo de diagrama, que tipo de modelo você vai criar para poder representar aquelas decisões que você está tomando do ponto de vista de arquitetura do seu sistema. Bom, e aí então, ainda sobre essas decisões de projeto de arquitetura, um item que foi falado ainda em aula anterior é que você precisa levar em consideração
uma série de características quando você está fazendo o projeto. E essas características dependem dos requisitos do sistema. Então, quando você vai pensar no projeto do sistema, por exemplo, quando eu comentei que na engenharia civil você vai fazer um prédio, a arquitetura o projeto de um prédio vai ficar diferente de um outro prédio, que vai ficar diferente de um outro prédio, por mais que seja parecido, porque em um prédio o terreno pode ser de um jeito, no outro prédio o terreno pode ser de outro. Então, a intenção de uma empresa pode ser fazer os prédios muito parecidos, mas só porque o terreno é um pouco diferente, já vai ficar diferente, necessariamente o projeto vai ter que ser diferente. Isso é um tipo de requisito que a gente chama de um requisito não funcional, né, daquela área. Então, em termos de funcionais, o prédio deveria ser o mesmo, mas apareceu um requisito não funcional que é a adaptação àquele terreno. No caso do sistema, nós também temos um conjunto de requisitos não funcionais que podem interferir bastante no projeto arquitetural, ou simplesmente a gente fala, eu estou tentando falar bastante aqui o projeto da arquitetura, mas para deixar claro que a gente está falando sobre o projeto do software. Mas, na verdade, também é muito comum a gente simplesmente falar a arquitetura do software, tá? Então, é muito comum a gente usar simplesmente a palavra arquitetura. Então, o que eu estava dizendo aqui, esses requisitos não funcionais, como, por exemplo, desempenho, segurança, proteção, escalabilidade, são requisitos que impactam na arquitetura do software. Você vai ter que se preocupar, bom, se o meu sistema tem que ter um desempenho muito bom, que tipo de arquitetura é o mais indicado? Eu vou pensar numa arquitetura cliente-servidor, eu vou pensar numa arquitetura distribuída, eu vou pensar numa arquitetura usando orientação a serviços. Que tipo de arquitetura é mais indicada para um sistema que eu tenha que ter um desempenho muito bom? Que tipo de arquitetura eu vou pensar num sistema que eu tenho que ter um nível de segurança extremo, porque eu tenho que ter muita proteção, muita privacidade. Enfim, em geral, os requisitos não funcionais podem acabar tendo um peso muito maior do que os próprios requisitos funcionais na forma de você definir a arquitetura do seu sistema. Aqui são apenas alguns exemplos, né? Nós vimos, inclusive na aula, que nós tratamos de tipos de requisitos, que existem uma gama muito grande de tipos de requisitos não funcionais. Em termos de visões de arquitetura, nós temos diferentes formas de ver a arquitetura de um sistema. Então, você pode ter diferentes perspectivas. Você pode ver, por exemplo, pensando do ponto de vista da engenharia civil, você pode querer ver o prédio na fachada, você pode querer ver a planta interna do edifício, de cima para baixo, você pode ver a visão interna das paredes para saber por onde está passando a fiação elétrica. Então, você tem diferentes visões daquele edifício. No caso do software, a mesma coisa. Você pode ter diferentes visões, diferentes perspectivas da arquitetura. E você pode, então, usar diferentes notações. Basicamente, as diferentes diagramas da OML vão te dar diferentes perspectivas. A própria OML ela já foi pensada com aquele conjunto de diagramas justamente para te dar diferentes perspectivas da arquitetura. Existe, por exemplo, uma proposta que é o modelo de Krusten, que é chamado de visão 4+1, porque você poderia querer organizar a arquitetura do seu sistema em 4 visões diferentes: visão lógica, processo, desenvolvimento e física. Então, descendo no nível de abstração, uma primeira visão seria uma visão lógica, bem alto nível da sua arquitetura do seu sistema. Em termos de processo, como as coisas devem ser executadas, em qual ordem. De desenvolvimento, uma visão da arquitetura mais voltada para os implementadores, como eles vão desenvolver, já bem mais baixo nível. A física, então, realmente é o nível mais baixo de detalhe, em que você tem que dizer exatamente os detalhes de como as coisas devem ser desenvolvidas.
fazendo um paralelismo, nós podemos pensar só no nível de banco de dados, a gente consegue pensar esses 4 níveis aqui. Vocês devem ter visto na disciplina de banco de dados, por exemplo, desde um modelo entidade-relacionamento, descendo para um modelo relacional, até chegar no modelo físico do banco de dados, que seria as tabelas propriamente ditas. Então, você também tem, pensando em banco de dados, não sei se você chega a ter 4, mas pelo menos 3 dessas visões, com certeza você tem quando você está tratando em banco de dados. Enfim, para fazer um paralelo aí com uma outra linha paralela que a gente trata quando a gente está desenvolvendo os sistemas. Bom, então, em termos de padrões de arquitetura, nós podemos ter esses diferentes tipos de estilos de arquitetura. É uma ideia muito parecida, então, com os padrões de projeto da aula anterior. São boas práticas, casos bem-sucedidos. Um desses estilos arquiteturais mais famosos atualmente é o modelo MVC, né? Modelo, visão, controlador. Né? Então, esse modelo MVC ele é bastante usado já faz alguns anos. O que significa isso? Então, alguém percebeu que organizar o sistema em 3 partes diferentes, uma parte do sistema apenas para cuidar da comunicação com o banco de dados, uma parte do sistema apenas para cuidar da apresentação dos dados na interface com o usuário, e uma parte do sistema apenas para cuidar da entrada dos dados pelo usuário e da comunicação com a parte que vai jogar os dados para o banco de dados. Enfim, eles têm a comunicação, essas 3 partes aqui. Os dados entram pelo usuário e vão para o banco de dados. Os dados vão do banco de dados para a interface, da interface entram para o banco de dados. Enfim, essas 3 partes do sistema, você separa o sistema em 3 partes que vão controlar essas 3 diferentes objetivos. Por exemplo, se você estiver falando de um sistema cuja interface é via browser, então essa parte visão apresenta os dados no browser, os dados que entram via browser entram pelo controlador, ambas as partes têm uma interação e também ambas conversam com a parte do modelo, que tratam do banco de dados. Claro que tem muito mais detalhes do que isso, eu só estou destacando para vocês que um dos estilos arquiteturais mais usados atualmente é o padrão MVC. E aqui nós temos um pouco mais de detalhes, né? Por exemplo, vantagens e desvantagens. Vantagens é que você consegue mexer numa parte sem ter que mexer na outra, então você pode, por exemplo, mudar a forma de apresentar os dados na interface sem ter que se preocupar com a parte do banco de dados, porque eles são independentes, eles estão encapsulados. Porém, como desvantagem, se o sistema for muito simples, você acaba tendo um overhead de se preocupar com esse encapsulamento, essa separação, sendo que, na verdade, não era necessário. Bom, alguns outros exemplos de padrões além do MVC, a gente vai ver na próxima aula, na continuidade dessa parte de projetos arquiteturais de software. Obrigado.